Iniciando aqui mais um TED Talk, agora para abordarmos um assunto extremamente importante na atualidade, que é o liberalismo e a sua função no governo Bolsonaro. E para isso, trouxemos novamente o professor Carlos Nogueira, que já irá nos introduzir nessa temática. Salve Maria e vamos lá. Muito mais reação haverá a este podcast de hoje, né? Muito mais reação. Pode ter certeza. Eu, desde o ano passado, é público que eu defendi o voto em Bolsonaro, né? Mas desde o ano passado que eu digo, bom, ele traiu as principais promessas pela qual se poderia considerar um mal menor, né? Entendeu? E isso já desde junho do ano passado, em torno da questão da criminalização da homofobia. Ele não fez absolutamente nada. E de lá para cá, veio passando coisa ruim atrás de coisa ruim pelo STF, ele nada, sem nenhum pronunciamento, nada, ele só está interessado em sobreviver. Mas o fato é que, desde o início do ano, eu perdi uns 4 mil seguidores. Ou seja, exatamente. O que eu posso fazer? Eu vou perder outros tantos. Ou seja, as pessoas estão cegas, né? Eu faço um paralelo. Assim como as pessoas dizem, esse negócio de arte não é assunto da teologia, e, enquanto isso, ficam chafurdando no mau cinema, assim também, esse negócio de política não é de teologia, e ficam chafurdando na má política, né? Ou seja, esquecem completamente a realeza de Cristo, completamente. A teologia, que é a maior das ciências, agora se limita, não é? Uhum. Ou seja, se limita só uma coisinha de teólogos que ficam discutindo. Não tem aplicação prática na cabeça desses caras. Ou seja, então preparem-se para o fogo cerrado que haverá depois deste podcast. Eu já estou mais que acostumado. Né? De boa. Aliás, eu exerço com muito gosto a possibilidade de bloquear. Né? Eu bloqueio, vem falar bobagem no meu perfil, eu bloqueio e pronto. Vamos procurar a sua turma. Porque, infelizmente, e isso é um processo longo, né, cuja origem remonta à Idade Média mesma, mas que se agravou enormemente no século XX. Né? Então, se vocês me permitem, antes de falar do governo Bolsonaro mesmo, eu vou fazer uma sinopse desse processo que começa no século XIII e chega até hoje com todos os seus agravamentos, todas as suas agravantes. Né? À vontade. A primeira cristandade, da qual possivelmente os apóstolos sabiam que viria a existir, provavelmente, já que não só Pedro vai fincar a igreja em Roma, né? Mas São Paulo também vai para lá e os dois são martirizados lá. Provavelmente eles sabiam que Roma se converteria um dia e sabiam, portanto, que surgiria daí a primeira cristandade. Mas, claro, o Império Romano era débil demais, caiu por suas próprias debilidades, muitas vezes eram os bispos católicos que tinham de assumir as funções civis dos governantes romanos por sua incapacidade, né? Os romanos já estavam envoltos em corrupção moral, etc. Veja que, no início, os romanos eram muito superiores moralmente aos gregos. Né? Mas, enfim, caiu por suas próprias debilidades, a igreja, com toda a dificuldade que isso implicou, foram séculos, processo de séculos, evangelizou os bárbaros, né? Que mesmo durante a cristandade, a segunda cristandade, a medieval, continuavam com hábitos bárbaros. O fato é que tanto a primeira cristandade, que é a romana,
tá? Sobretudo após Teodósio, como a medieval e depois a terceira, que é sobre Carlos V e Filipe II, tinham uma característica precisa, que sempre foi apontada pelos santos e, sobretudo, pelo magistério da Igreja, ao menos em magistério ordinário infalível, se é que não é extraordinário com a bula Unam Sanctam de Bonifácio VIII. Às vezes é muito difícil, às vezes o próprio magistério não dá a conhecer se o que ele pronuncia é infalível ou é apenas certo, mas não importa. Devemos dócil obediência sempre que o Espírito Santo assiste em algum grau ao magistério. Bem, o fato é que no fim do século XIII, que o século XIII é o século dos séculos, nós podemos considerar o século mais brilhante da história da humanidade, e é o ápice da cristandade, mas essa cristandade vai morrer e não vai morrer de velha, porque ela está na flor da idade, né? É como se tivesse 33 anos. E aos 33 anos, assim como Cristo, vai morrer. Bem, morrer corporalmente, claro. E Bonifácio VIII quem explica da melhor maneira possível a doutrina das duas espadas ou gládios. Ou seja, a Igreja tem duas espadas ou gládios. Um gládio, é o gládio espiritual, ela maneja ela mesma. A Igreja é que maneja o gládio espiritual. Enquanto o gládio espiritual é manejado pelos reis, pelos soldados, mas sob império e tolerância da Igreja. Bem, isso era o ápice da doutrina, que depois só se completará muitos séculos depois com as primas de Pio XI. Bem, o fato é que, como eu disse, a cristandade não morreu de velho, ela morreu na flor da idade e morre exatamente quando o emissário de Filipe o Belo, o ambicioso rei francês, que estava de olho nos bens da Igreja e já não suportava o jugo da direção espiritual da Igreja, ofendeu ao Papa, Bonifácio VIII, esse mesmo que escreveu essa bula Unam Sanctam, prendeu, ele morreu dentro da prisão e tal. Então, este momento mesmo de ápice da cristandade é o momento em que também estão amadurecidas as duas coisas que vão destruí-la. Uma é o espírito burguês, surgido com a formação das novas urbes, das novas cidades, dos novos burgos, né? E, por outro lado, a tendência dos reis a afastar-se da Igreja e tornar-se reis, monarcas absolutistas, né? A burguesia e a monarquia absoluta foram aliadas para derrotar os privilégios aristocráticos também, mas, sobretudo, para fazer a Igreja recuar. E, a partir de então, já no século XIV, progressivamente, os estados deixarão de fazer parte da Igreja. Veja, isso é que é importante. Os dois gládios querem dizer exatamente isso. As nações cristãs não são cristãs porque o rei é cristão, porque o povo tem fé, ou porque defende a Igreja ou a fé, não. As nações cristãs são membros da Igreja a título de pessoa moral. Bem, mas isso foi acabando, como eu disse, houve o episódio breve do Império Hispano-Germânico de Carlos V e Filipe II, foram só esses dois. Antes havia tido, é verdade, o casal Isabel e Fernando, né, os reis católicos, ou seja, ali se concentrou uma terceira cristandade, mas muito efêmera, né? Muito efêmera. Logo, logo, essa coisa ruiria. E, com a Revolução Francesa, o que há? A burguesia, que estava aliada
a monarquia absoluta já não aguentou, já não suportava mais o ônus, o peso, o custo financeiro das monarquias absolutistas. Realmente eram estados hipertrofiados, e isso pesava muito sobre os bolsos e a ganância da burguesia, né? Então, a Revolução Francesa e a Revolução Inglesa, as revoluções inglesas, são a expressão disso. É a vitória da burguesia sobre seus antigos aliados, que ainda eram um resto de cristandade, e, com isso, lança-se a pá de cal naquilo que já era defunto, né? Ou seja, o defunto já estava em sua cova, a cristandade, e eles lançaram a pá de cal com a Revolução Francesa, sobretudo. Aí o liberalismo torna-se regime. Torna-se regime. É o democratismo, né? É a democracia democratista que, conquanto tenha algo que ver com a polícia, em latim, politia antiga, né, que era a democracia antiga, como a de Péricles na Grécia, tem algo que ver, mas é muito mais daninha, né? É uma corrupção da polícia, essa democracia liberal que surgirá com a Revolução Francesa e que se alastrou rapidamente. A partir de então, nós só temos episódios de reação católica, né? Você terá o Império Austro-Húngaro, a Primeira Guerra visou exatamente a derrotar o Império Austro-Húngaro, né? Lembremos-nos que o imperador austro-húngaro tinha poder de veto nos conclaves pontifícios, né? Tanto é assim que São Pio X só se elegeu papa porque o imperador austro-húngaro vetou o seu principal oponente, que alguns dizem que era maçom. Não tenho certeza quanto a isso. Bem, depois nós temos algumas tentativas, ou seja, a Espanha, a Guerra Santa, que derrotou a Aliança Republicana, comunista republicana, né? Mas que foi feita sob a liderança de um militar, né? De um militar. Franco, apesar de católico, era um militar, ou seja, ele não tinha luzes teológicas, filosóficas, fez muita bobagem, por exemplo, ao proibir as línguas, o basco, o catalão. Ao fazê-lo, né, ele demonstrou não ter a sabedoria dos imperadores pagãos de Roma, né, que deixavam as línguas lá, ou seja, não custava nada que deixar o catalão lá e que os catalães fossem bilíngues, né? Enfim, umas bobagens assim, e acabou, na década de 1960, sob influxo do Vaticano II, se tornou um proto-liberal, né? Um paraliberal. Tá. O Salazar começa morrasiano, vai se tornando mais católico, tá certo? De fato, houve um reflorescimento do catolicismo lá, mas ele se desarvorou completamente quando, em 1964 ou 65, estava para propor a melhor concordata que já havia havido com a Igreja, né? Tinha preparado uma festa nacional para a vinda de Paulo VI. Enquanto isso, Paulo VI corria as colônias portuguesas defendendo os movimentos independentistas de corte marxista. Então, isso o deixou muito transtornado e tal. A partir daí a coisa desandou e logo lá na Espanha, lá em Portugal mesmo, viria a horripilante Revolução dos Cravos. Bem, mas isso houve na Áustria o chanceler Dollfuss, também era muito católico, né, herdeiro do Império Austro-Húngaro, é considerado o inimigo público número 1 por Hitler, da Alemanha, né, por Hitler, foi assassinado a mando de Hitler quando da anexação da Áustria, ou seja, já não era cristandade, o que você tinha eram os últimos suspiros de uma moribunda, né? Bem,
Hoje se diz, quer se ver, eu mesmo às vezes fico animado, mas depois desanimo, que a Polônia e a Hungria seriam um reflorescimento católico, muito relativamente. A Polônia não aguenta muito tempo, lá invadiu a agenda global, invadiu lá, o movimento LGBT é muito forte na Polônia. A Hungria parece que vai demorar um pouco mais, mas sim, mas são os estertores dos estertores, né? Ou seja, já não é cristandade propriamente. Então, desde a Revolução Francesa, já desde antes, já se havia cumprido a apostasia geral das nações, né? Hoje é completa essa apostasia, tirante esses núcleozinhos, Hungria, Polônia, tão frágeis e tão efêmeros. Mas, desde o início, a Revolução Liberal se dividiu em duas correntes, os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos eram os mais radicais e como os antecessores das duas outras revoluções que viriam, ou seja, a comunista e a marcusiana, que é a hegemônica no mundo. Quase toda a Europa está sob a hegemonia desta revolução marcusiana, e, como se verá, também os governos, digamos, girondinos atuais, como é o caso de Trump e de Bolsonaro, também estão sob esta revolução, né? Então, o que é que caracteriza a Revolução Marcusiana? Se nos lembrar, bom, a Revolução Liberal tinha um triplo lema, né? Igualdade, fraternidade e liberdade. Bem, o que é o comunismo? É a radicalização do lema da igualdade, né? E o que é o marcusianismo? Também, mas em outro sentido. E também uma radicalização do tema liberdade. Em que sentido se diz isso? Os marxistas dividiam horizontalmente a sociedade em estratos de classe segundo sua inserção econômica. Então, você tinha a burguesia, a pequena burguesia, o proletariado como classe revolucionária e o lumpenproletariado. O lumpenproletariado é aquele conjunto de classes ou subclasses ou pessoas que não estão inseridas na principal estrutura econômica do capitalismo, que é a indústria, né? Para os marxistas, depois da Revolução, o lumpenproletariado tem de ser esmagado tanto quanto a burguesia e a pequena burguesia, né? E Marx era muito duro quanto a isso, hein? Mas Marx tinha escrito um livro, Os Manuscritos Econômicos e Filosóficos, em que falava de fim da família, etc. Depois parou com isso, né? E nunca mais falou disso e se centrou na questão revolucionária do proletariado industrial. O marcusianismo vai partir desses manuscritos econômicos e filosóficos para dividir a sociedade, já não segundo estratos econômicos, mas segundo opressores versus oprimidos. Agora, o corte é vertical e não horizontal. Ou seja, trata-se de defender a mulher contra o homem, independente de ser a mulher ou o homem, de serem burgueses, pequenos burgueses, lumpenproletários ou proletários. LGBTs contra opressivos, né? Ou seja, prisioneiros. Para a Revolução Marcusiana é preciso libertar todos os presos. Bom, no início, essa revolução teve caráter violento, vide o Maio de 68 francês, em que se ergueram duas bandeiras principais, é proibido proibir e a imaginação no poder, né? Bem, mas, com o tempo, o marcusianismo foi se apercebendo de que a democracia liberal dispensava a revolução violenta. E tanto é que hoje nós temos toda a Europa marcusiana mediante a democracia liberal, assim como
Obama chegou nos Estados Unidos, né, perfeitamente marcusiano, sem ser marxista. Essa história de que Obama é comunista é balela dos conservadores brasileiros, é balela, é um embuste. Claro, a maioria não tem consciência desse embuste, mas os líderes direitistas têm perfeita consciência de que Obama não é comunista, Obama é marcusiano. Possivelmente, na próxima eleição, Trump perca e volta lá um marcusiano. Então, a Revolução Marcusiana viu que podia chegar ao poder sem recorrer a meios violentos, até porque os meios violentos vão fortalecer sempre o Estado a tal ponto que da revolução a revolução se transformará numa reação, né? Há sempre um retrocesso conservador, segundo os marcusianos. Por exemplo, Stalin insistiu no revigoramento da família, embora não religioso, sem casamento religioso, e no sexo para procriação. Vejam, isso para os marcusianos era um horror. Bem, então o que nós temos hoje no mundo é a Revolução Marcusiana, hegemônica, alcançou o poder, tanto os poderes nacionais como os poderes globais, ONU, OMS, etc., sem necessidade de violência. E quanto à questão econômica, pouco se importam os marcusianos se quem é marcusiano é multimilionário, como um Bill Gates ou um Soros, ou se é um pobretão. Isso, para eles, pouco importa. O que importa é a sua divisão vertical da sociedade entre oprimidos e opressores, não do ângulo econômico, como no marxismo. Então, o liberalismo hoje se metamorfoseou, quanto à questão central, em marcusianismo. Bem, e o comunismo, no sentido tradicional, no sentido de revolução calcada na divisão horizontal da sociedade em classes econômicas, está encurralado em países como Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, ou seja, coisas moribundas, né? Moribundas. A China é um caso muito à parte, não se pode dizer comunismo puro, é algo à parte. E que os conservadores chamem a Rússia de Putin de comunista é uma aberração que visa justificar seu próprio liberalismo. Bem, mas, como eu disse, sempre houve a direita e a esquerda liberal, né? Os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos metamorfosearam-se em marcusianos, enquanto os girondinos, hoje, são esses conservadores fundados, que têm fundação, aliás, em coisas obscuras, né? Sempre mesclado, ou quase sempre mesclado, a gnose, né? A coisas gnósticas, e que se diz oponente exatamente da Revolução Marcusiana e comunista, que eles, os conservadores, maliciosamente identificam, né? Identificam. Aliás, só um parêntese, a Revolução Marcusiana, por pacífica, entre aspas, que seja, em certo sentido, muito pior que a comunista. A comunista matava os corpos, a marcusiana mata as almas, né? O próprio presidente da Polônia, o primeiro-ministro, sei lá, disse, bom, nós não nos livramos do comunismo para ficar submerso nessa ideologia globalista. E ele tem razão. Ou seja, sair do comunismo para ir para algo que leva mais almas para o inferno é um absurdo, né? É um absurdo. Bem, professor? Só uma coisa, então, o termo que a gente vê muito na nova direita, de marxismo cultural, então estaria totalmente errado. Totalmente errado. Totalmente. Você considerar Obama, ou Hillary Clinton, ou Macron, ou aquela, como é o nome dela? Merkel, né?
ou esse sujeito que está lá na Inglaterra atualmente, ou seja, você considerá-los marxistas em algum sentido é de uma estupidez horrorosa. Só se você considera que eles têm um pé naquele primeiro livro de Marx, que foram um livro de juventude, os manuscritos econômicos e filosóficos. Só se foi isso. Mas, pelo amor de Deus, a história passa, né? O marxismo mostrou-se, o comunismo mostrou-se inviável, já o marcusianismo se mostrou absolutamente ilustrado. Ele conseguiu entender que o capitalismo, os gordos financiamentos de Soros, Bill Gates, Rockefeller, etc., é o que faria a revolução avançar no âmbito das próprias eleições democratistas, que são as da democracia liberal. Né? Eu percebo que eles fazem também uma instrumentalização da mensagem de Fátima. Eles pegam a mensagem de Fátima e tratam, Isso. não, Nossa Senhora falou do comunismo, então é o comunismo principal, não temos que lutar contra o comunismo. Infelizmente, isso entra até nos meios católicos tradicionais. No livro que eu vou lançar, amanhã começa uma pré-venda de um livro meu, eu lá tenho um artigo que Fátima e a Rússia de Putin, um opúsculo, né? Ou quando se faz um imperioso, parece dizer que o mal do mundo hoje se deve aqui. Não temos consagrado a Rússia continua a espalhar seus erros. Olha, Putin hoje é uma espécie de czar republicano. Não é flor que se cheire. Mas é verdade também que ele proíbe certas coisas lá que evitam certos pecados. Por exemplo, ele proibiu a pornografia na internet. Lá, não, a ideologia de gênero lá não tem lugar. E isso é óbvio que é algo positivo, de certa maneira. Por quê? Porque faz que as pessoas cometam menos pecados contra a natureza. E esse é o papel dos governos bons, né? Instituir leis que proíbam o mal. Bom, claro que o Putin é um diabinho, é óbvio que é, mas vejam o interessante. Para mim, a coisa é a seguinte, disse Nossa Senhora e Fátima, se não consagrarem a Rússia no meu coração, a Rússia espalhará seus erros. E o fez. O fez com a Revolução, o fez com o domínio de metade do mundo, né? O fez com a infiltração na Igreja, o fez com a infiltração no Vaticano II, tudo isso foi feito. Mas hoje, convenhamos, quem quer espalhar os erros é o Ocidente. É o Ocidente que quer vender a ideologia de gênero para a Rússia, e não o inverso. Ou seja, você dizer que a Rússia hoje é pior que este Ocidente dissoluto, isso é um absurdo. Que é pior que um Canadá, em que se você se disser contra o aborto, vai preso. Ou seja, ou como países nórdicos, que são capazes de tirar os filhos da família se eles não derem uma educação segundo a ideologia de gênero, o que é isto? Ou seja, é claro que a Rússia é um mal, mas é um mal menor. Então, agora, para mim, a questão de Fátima é aquela chamada promessa condicional, de que o Antigo Testamento está repleto. Se consagrarem a Rússia, meu imaculado coração, a Rússia não espalhará seus erros. Mas não se consagrou. Ela espalhou seus erros. E hoje é o Ocidente que quer espalhar os erros para a Rússia. É óbvio que a revolução aqui é mais dissolvente moralmente que a Rússia. É óbvio, é patente. E não querer ver isso, incluindo muitos católicos tradicionais, repito, infelizmente, não querer ver isso é estar impregnado até a medula do discurso liberal. Por quê? Quem são os liberais mais propriamente ditos hoje em dia? São os conservadores. Eu já disse que os jacobinos se transmutaram em marcusianos. Fizeram uma síntese entre as duas revoluções, a liberal e a marcusiana.
E os conservadores se pretendem uma espécie de continuação dos girondinos ou dos conservadores anglicanos da Inglaterra anglicana, como Edmund Burke. Né? Edmund Burke. Bem, Edmund Burke, diga-se, era um homem de alta penetração, era um homem muito agudo, tem trabalhos fabulosos que devem ser aproveitados, mas não deixava de ser um liberal conservador, um liberal girondino melhorado até. Ele era melhor que os próprios girondinos, ele combateu a Revolução Francesa, mas não pela volta da cristandade, e sim pela sobrevivência da Inglaterra altamente revolucionária, mas conservadora, a mesma Inglaterra que tinha começado por romper com a Igreja, com Henrique VIII, e que depois se tornou completamente anticatólica. Bem, mas o fato também é que não há conservadores com a agudeza de um Edmund Burke. Né? O Rubem Calderón Bouchet, que é, para mim, o maior historiador católico, mostra como se pode utilizar muita coisa de Edmund Burke, mas mostra também suas limitações. É a limitação do liberal conservador. O liberal conservador ele quer conservar, antes de tudo, a democracia. É esse seu objetivo. Ele é contra o comunismo e a ditadura do proletariado e quer conservar a democracia liberal. Mas ele pressente que o marcusianismo tomou a coisa. Então, ele tenta confundir comunismo com marcusianismo e desenvolver-se numa faixa própria, num caminho próprio. Mas, obviamente, é de uma efemeridade impressionante. Impressionante. Só para dar um exemplo, no Peru, houve um famoso conservador, né, Mário Vargas Llosa, né, que foi também um grande literato e tal. Bem, ele foi um conservador, apoiado pela direita do mundo inteiro e tal, mas leiam seus livros. Seus livros são de uma imundície moral a todo vapor. É isso? Depois, tomemos Trump. É claro, vejam, se eu estivesse nos Estados Unidos, eu teria votado em Trump na última eleição. Talvez, se estivesse agora lá, eu votaria nele também. Por quê? Porque se trata de votar no mal menor, tal como recomendado, por exemplo, por São Pio X. São Pio X disse aos católicos italianos: à falta de um candidato católico, votem no candidato menos indigno. Sem que isso, naturalmente, como uma bobagem dessa iria passar pela mente do Papa, sem que isso garantisse que depois esse candidato menos indigno não traísse sua própria dignidade maior. Ou seja, nada garantiria. É apenas uma questão de sobrevivência. Se nós temos em casa 2 bandidos armados com uma arma apontada para a sua cabeça, um diz, vou te matar daqui a um dia, o outro diz, vou te matar daqui a um ano, você provavelmente tenderá a escolher aquele que te matará dentro de um ano, porque você precisa se preparar para a morte, etc. Bem, então, mas o que fez Trump, objetivamente, o que fez Trump nesses 4 anos de governo? Nada. Nada. Por quê? Porque os conservadores eles só querem conservar essa casca liberal, etc. Eles não têm uma doutrina como seria a doutrina da realeza de Cristo, do reinado de Cristo. Né? Não. Eles querem conservar algo que é, no entanto, a raiz do mal que eles pretendem combater. Ou seja, Trump, o que ele fez? O que Trump fez foi jogos de cena. Foram jogos de cena. Pôs um juiz conservador lá, no Tribunal Superior de lá, tirou alguns financiamentos para
Planned Hood, não sei bem, é aquela organização pró-aborto, tirou, mas, ou seja, não inculcou, não educou o povo para nunca mais votar numa revolução. Por quê? Porque ele mesmo é revolucionário. O conservadorismo é revolucionário exatamente porque quer manter aquilo que derrubou a cristandade, que foi a democracia liberal, e que, nas palavras de São Pio X, pretende-se, a democracia pretende-se uma religião mais universal que a Igreja Católica, para que não haja freios para as paixões. Veja, São Pio X acabou por descrever, em 1909, 10, não sei quando ele, não me lembro quando ele escreveu isso, ele acabou de descrever o liberal metamorfoseado em marcusiano, sem freios para as paixões. É isto. Né? Mas o conservador quer manter aquilo mesmo que possibilitou o marcusianismo. Por isso, todos os governos conservadores ou são efêmeros, ou mantêm-se no poder à custa de não formar a população contra a Revolução Moderna. Porque, para formar a população contra a Revolução Moderna, é preciso denunciar aquilo mesmo em que ele se baseia, a saber, a democracia liberal ou democracia democratista, tá? Como eu gosto de chamar. É o caso de Trump. Vejam como não mudou absolutamente nada no governo de Trump, nos Estados Unidos, a ponto de ele poder perder as próximas eleições. Claro, os conservadores não têm nada que oferecer, nada. A única coisa deles é dizer, vamos combater o comunismo. Trump fala de Deus, mas está na 80ª mulher, entendeu? Ou seja, moralmente nada mudou. A Rússia é muito melhor, a Rússia de Putin é moralmente, apesar de má, é muito menos má que os Estados Unidos de hoje em dia. Muito menos má. Mas pode-se falar com muito mais propriedade, aqui, nós que somos brasileiros, podemos falar com muito mais propriedade a partir do governo Bolsonaro. Bom, o Bolsonaro se mostrava um mal menor nas eleições de 2018. Mas em razão de quê? Ele propunha uma economia liberal, né? A desestatização de tudo e tal. Seria por isso um mal menor? Obviamente que não. Obviamente que não. O governo que mais beneficiou no Brasil a Igreja foi um governo altamente estatizante, que foi o de Getúlio Vargas. Ele não era católico, dizem que ele era agnóstico, mas ele permitiu muito mais coisas à Igreja que todos os outros governos, incluindo o nosso império. Hein? Bem, aquele império maçônico que querem restaurar. Então, era por isso que Bolsonaro era um mal menor? Não. Porque ele defendia o armamento do povo, ou seja, a liberação das armas? Tampouco. Isso não é essencial. Aliás, a palavra de ordem de armar o povo é, antes de tudo, comunista. Lembro-me que o Partido Comunista Operário, o PCO, disse, por que vocês estão combatendo isso em Bolsonaro? Deixa que ele arme o povo e depois nós lideramos o povo contra ele. Ou seja, era por isso que ele era o mal menor? De modo algum. Era contra a corrupção que ele se dizia, impoluto contra a corrupção? É por isso que ele era o mal menor? Não, tampouco. Ele era o mal menor porque ele dizia combater coisas centrais na Revolução Marcusiana e que, de fato, levam almas para o inferno. De fato. Né? O aborto leva ou almas para o purgatório, para o limbo, que são os bebês abortados, mas leva ao inferno as mulheres que abortam, os maridos que levam as mulheres a abortar. A ideologia de gênero é contra a natura e, portanto, leva ao inferno. Leva nossos jovens.
Por isso é que ele era um mal menor. Era só por isso. Mas atenção, mal menor não deixa de ser mal. E nenhum mal pode ter apoio a não ser, em terminologia escolástica, secundum quid, ou seja, segundo algo. Por exemplo, se eu tenho de extirpar do meu corpo uma mão gangrenada, este é um mal menor, porque eu salvo o corpo extirpando a mão. Mas ninguém vai dizer que perder uma mão é um bem. Ninguém pode apoiar a perda de uma mão em si, só per accidens, só acidentalmente, só segundo quid, segundo algo, segundo certo ponto de vista. Ou seja, mas isso no campo da política é uma coisa que se agrava. Quando São Pio X dizia aos católicos italianos que votassem no candidato menos indigno, em nenhum momento disse apoiem o governo deste candidato menos indigno. Isso é apenas um ato de, digamos, sobrevida. Então, a primeira coisa é que boa parte dos católicos conservadores que seguem a direita conservadora, incluindo líderes católicos semi-ocultos, que também são conservadores, liberais, modernistas, elas não votaram, não fizeram campanha para Bolsonaro para escapar da guilhotina imediata. Fizeram campanha com o intuito de apoiá-lo de fato. E aí, isso ficou claro quando eu propus à Liga Cristo Rei um programa de governo cristão para que os católicos se tornassem um polo à parte, não que nós fôssemos vencer aqui no Brasil, nós somos minoritários, mas se constituíssem como um polo independente do bolsonarismo, tá? E do conservadorismo. Foi solenemente desprezado a minha proposta. E aí, já em junho de 2019, quando o STF estava para votar a criminalização da homofobia, a base de Bolsonaro no Congresso, incluindo os pastores protestantes, estavam todos a favor da criminalização da homofobia. E, de fato, Bolsonaro nada fez. Era o momento daquelas manifestações muito maciças de apoio a Bolsonaro, só se falava em defender Moro, que hoje é escrachado por eles, só se falava contra o tal do ativismo judicial, falava sobre tudo, mas não se falou da questão da criminalização da homofobia. Eu consegui, na época, que um rapaz, no comício de São Paulo, que foi o mais multitudinário, lesse um manifesto de desobediência civil à criminalização da homofobia. Lançou-se um manifesto de desobediência civil a isso. Eu, particularmente, pedi a todos os líderes conservadores e a todos os líderes católicos conservadores que divulgassem esse manifesto com todo o ardor com que defendiam a Moro. Os conservadores de direita não fizeram nada. Nenhum deles sequer publicou o manifesto. E a Liga Cristo Rei fingiu que fez alguma coisa. Né? Publicou, mas também não se esforçou por nada. Publicou ali e pronto. Estavam todos no mesmo barco do conservadorismo liberal. Né? E Bolsonaro era isso. Bolsonaro já passou no STF a criminalização da homofobia, a liberação do ensino da ideologia de gênero na rede pública e outras aberrações, sem que Bolsonaro desse o menor pio, nem sua base protestante. Zero. 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 A Liga Cristo Rei, de vez em quando, mostra umas coisinhas assim, tal, mas também não é o mais importante. Eles preferem lutar contra a máscara
e contra a ideia de que a Covid não passa de uma gripezinha. Ou seja, estão todos afinados com essa corrente. Então, o que resta do liberalismo conservador bolsonarista? Nada, nada. Hoje nós vemos que Bolsonaro, para sobreviver, se alia ao que há de pior, né? É capaz de vender a alma da própria mãe para manter-se no poder. Mostrou-se que já se mostrou não impoluto moralmente, em termos de corrupção, mas, sobretudo, aquilo que o fazia mal menor, que era a defesa de bandeiras contra a Revolução Marcosiana, nada, nada. Como é que eu sei disso? Aí alguém há de dizer-me, mas ele não tem poder. Mas como? Reuniu milhões de pessoas em manifestações e nenhuma tentativa de formação dessa população contra essas coisas, contra o aborto, contra a ideologia de gênero. Nada, nada. Ou seja, eles brandem o fantasma do comunismo e se mantêm no poder fazendo aquilo que já se disse. Eles conservam, sim, aquilo que a Revolução já fez, só não querem aprofundá-la. Mas, se a Revolução se aprofunda, eles vão conservar aquilo que se aprofundou na Revolução e assim sucessivamente. Razão porque são perfeitamente efêmeros, ou no sentido de perder o poder, ou de governar sem nenhuma expressão própria, enquanto a Revolução prossegue nos interstícios de seu governo, né? De seu governo. Por exemplo, no campo da educação, qual seria uma boa medida para um governo conservador? Qual seria? Seria a liberação de que se construíssem escolas como se quisessem. Por exemplo, os católicos, os protestantes, os budistas querem fundar suas escolas, fundem. Tá certo? Isso seria espetacular, por quê? Porque nós somos muito mais capazes que os protestantes e que os em tese, né? E que os budistas, cresceríamos, é o que eu chamo escola sem Estado sob o governo laico. A escola boa é com o Estado cristão. Sem o Estado cristão, a escola estatal é um horror. Então, a liberdade de fundar escola, nenhum movimento nesse sentido. Ao contrário, todas as medidas que saíram da fábrica do Ministério da Educação são altamente estatistas, confluem com os projetos da Unesco em vários sentidos. Né? Ou seja, o governo Bolsonaro é um zero à esquerda. Um zero à esquerda. Eu não vou aqui entrar nos detalhes de que se ele é corrupto ou não é, se ele está aliado com o Centrão ou não. Ou seja, tudo isso me interessa, como se diz em espanhol, um repepino. Ou seja, não me interessa nada. O que me interessa é que ele não cumpriu a sua promessa de, no governo, utilizar suas massas, utilizar sua área de influência para combater a Revolução Marcosiana. Não fez nada. Não fez nada. Combate, defende cloroquina, combate a máscara. Né? No outro dia eu vi algo ridículo de um membro da Liga. Há uma imagem em que todos estão fazendo aquele sinal para Hitler, né, com a mão estendida, e só um não está. Né? Então, fizeram uma montagem, todos os que estão fazendo aquele sinal para Hitler estão com máscara. O único que não está sem máscara. Que coisa ridícula, que coisa. E isso entra nos ambientes católicos tradicionais. Hein? É muito pior. Aquele ridículo, já falamos disso, né? De achar que a marca da besta é o chip, de achar que usar máscara é algo do ocultismo. Isso tudo é um absurdo. Isso tudo é um absurdo. Os globalistas foram pegos tão de surpresa quanto todos com a Covid-19. Por quê? Os globalistas querem exatamente o fim
as fronteiras nacionais e o fim da família. Ora, a quarentena fortalece a família, porque a joga para dentro de casa, e fortalece os estados nacionais, porque impede a migração, impede as viagens, etc. E tal. Ou seja, isso vai contra o globalismo. Me irrita, sobretudo, ver católicos tradicionais defender essas bobagens. Mas o que fez Bolsonaro, objetivamente, contra as bandeiras da Revolução Marcusiana, que ele dizia defender, a razão por que ele se constituía no mal menor? Nada. Zero. O seu governo é maçônico, o seu governo é agnóstico, o seu governo é tudo, e nada, absolutamente nada, contra o que é central. Os seus principais apoiadores não divulgaram, repito, um manifesto de desobediência civil à criminalização da homofobia. Nenhum deles o fez. Isto é a prova mais cabal de seu compromisso íntimo com a mesma Revolução Marcusiana. Eles estão pouco se importando para se a ideologia de gênero passa ou não passa. Eles estão pouco se importando. O que eles querem é evitar um comunismo que, no entanto, é moribundo. Eles querem permanecer no poder. Tanto é assim que hoje, não só Bolsonaro, mas seus próprios apoiadores mostram-se tão maquiavélicos ou repressores quanto quaisquer revolucionários. Aqui, mais que nos Estados Unidos ainda, mais que com Trump, Bolsonaro descaracterizou-se completamente. Ele não tem nada que ver com o Bolsonaro da campanha eleitoral e da sua atividade como parlamentar. Repita-se, não me atenho para dizê-lo a questões que não interessam grandemente para dizer que alguém é um mal menor ou um mal maior. Bolsonaro era um mal menor por seu combate à ideologia de gênero. Ponto. Contra o aborto, ele nunca foi firme, mas contra a ideologia de gênero, ele foi firme, sim. Contra as drogas, ele foi firme e tal por um bom tempo. Ora, no governo, nada. Zero. Zero. É um governo militar maçônico, é um governo com forte influência agnóstica e hoje aliado daquilo mesmo que sustentou todos os governos de esquerda desde Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, o tal centrão, que é a sustentação de todos os governos revolucionários e que hoje sustenta. Ontem eu vi, impressionante, eu vejo de vez em quando, en passant, as notícias. Né? Realmente eu só vejo as manchetes. Eu não me dou o trabalho de ler nada disso, porque isso me tira do principal. Mas eu ouvi uma afirmação, um elogio de Fernando Henrique Cardoso a Bolsonaro, por estar em acordo com o Centrão. Claro, refez-se tudo, a ideologia de gênero vai passando. Quando acabar a pandemia e voltarem às aulas, acabar a pandemia, não, diminuir a pandemia e voltarem às aulas, a ideologia de gênero vai ser amplamente ensinada na escola, e isso não afeta grandemente nem Bolsonaro, nem seus ideólogos, nem seus apoiadores principais. Nada, nada. Lembremos-nos que uma deputada bolsonarista muito importante casou-se na maçonaria, se casou na maçonaria. Ora, a maçonaria é patrocinadora da agenda global. Ou seja, alguém já disse que Bolsonaro é um estelionatário eleitoral, e de fato é. Ele, nada do que era importante, ele cumpriu. Nada, nada. Eu não estou do ângulo dos liberais os liberais econômicos. Não, privatizou, não sei o quê. Isso pouco me importa. O que me importa se a economia é privatizada ou estatizada, ou mais ou menos estatizada, o que me importa se não é Cristo que reina. Cristo seria capaz de reinar numa economia mais estatizada ou menos estatizada. A doutrina
da realeza de Cristo, a doutrina social da Igreja, ela é maleável segundo as circunstâncias, desde que se mantenha a ordenação essencial ao poder espiritual e a Cristo. Ou seja, não é isso que me interessa. O que me interessa é exatamente que, naquilo mesmo em que Bolsonaro se distinguia como um mal menor, deixou de distinguir-se. Aí muitos me perguntam, e se hoje houvesse uma eleição de novo, PT versus não sei o quê? Eu nem vou declarar meu voto. Se eu votar em Bolsonaro, eu não vou dizer, entendeu? Eu vou calar, tá? Vou calar, porque já não tem algo que me permita dizer publicamente que ele é um mal menor. Professor, e eu percebo que as pautas que essa galera de direita eles defender são pautas tão insignificantes. A própria questão da corrupção, por exemplo. Sim. Claro, é uma coisa séria, mas tipo é aquela coisa de você colocar a economia num ponto acima da própria moral, entendeu? Sim, o político X é corrupto, mas ele vai acabar com a corrupção. Sim, mas se tu for perguntar para um maçom, ele vai dizer que tem que acabar com a corrupção. Se tu for perguntar até para um comunista, se tu perguntar, capaz até que o Lula diga que ele é contra a corrupção. Capaz que até o Lula diga. Então, é uma briga ridícula. Para que essa ficar propagando isso? Não, eu sou contra a corrupção, sou contra isso. Agora você vê, o André, veja que enquanto houve a Idade Média, havia os privilégios aristocráticos, né? Da vassalagem, não é isso? O rei privilegiava seu vassalo. Hoje seria considerado corrupção e não era. E não era. É que hoje tem-se um discurso moralista no mau sentido, tá certo? Hoje, a própria família Bolsonaro está sendo acusada de ter a rachadinha, não sei o quê e tal. Isso é o de menos, meu Deus do céu. Entendeu? Isso é o de menos. Eu percebo até que por exemplo, muitos dos críticos do Bolsonaro caem para esse âmbito. Quer dizer, estão criticando ele por causa do não sei o que, o fundão eleitoral, não sei o que. São coisas ruins, mas não é o mais importante isso. Claro que não. Isso é bobagem, entendeu? Isso daí passa. E você vê católicos, centros católicos, institutos católicos, embarcar nessa. Ou seja, eles são bolsonaristas antes de ser cristãos. Eles não quiseram assumir, eu repito, não quiseram assumir um programa. Não que a minha proposta de programa fosse perfeita, longe disso. O único objetivo era dar às entidades católicas um instrumento que lhes permitisse tornar-se um polo independente do bolsonarismo. Só isso, nada mais. Nada mais. Mas nada, não lhes interessou. Eu me lembro até hoje a conversa que eu tive com um dos maiores líderes dessa direita católica conservadora. Eu disse, mas por que não encampar esse programa? Ele disse, nós não temos força para isso. Eu disse, mas exatamente. É para que tenhamos força, só que não força subjugada a inimigos, mas força própria, pequena, mas própria. Era a única chance, porque, de fato, a Liga Cristo Rei é a entidade nacional mais católica, mais representativa. Agora está muito fraturada, né? Perdeu muito com a saída dos tradicionais de seu seio, perdeu muito. Mas perdeu a grande oportunidade de ser algo, um polo próprio, com feição própria, com programa próprio. Nesse programa eu não propunha se devia ser república, monarquia, não entrar nessa discussão. Eram coisas mínimas, sem as quais você não pode dizer que se trataria de um país sob Cristo Rei. Né? Coisas mínimas. Mas nem isso. Por quê? Eles são liberais. Eles são liberais. O neoconservadorismo dentro da Igreja é igual ao conservadorismo girondino fora da Igreja. É a mesma coisa, confluem. Para que se tenha a noção perfeita disso, recorra-se à obra do maior líder católico católico conservador liberal destes movimentos católicos, que é o Antônio Donato. Em seu livro Educação segundo a Filosofia Perene,
Aliás, eu já disse isso e repito, o só afirmar filosofia perene não o faz identificar-se com a gnose. Eu tenho vários documentos de papas falando em filosofia perene. Criticá-lo por isso é um tiro que sai pela culatra, mas basta ler. Claro, o seu livro tem 1000 outros problemas, mas quanto ao que estamos tratando aqui, basta ler as suas 20 ou 30 páginas sobre política. É um liberal falando, é um americanista. É um americanista. E todos esses que o seguem, e ele tem decisiva influência, a principal influência dentro da Liga Cristo Rei é de Antônio Donato, né? Daí que, por isso, todo esse movimento católico pode confluir com o movimento direitista de Olavo de Carvalho, ou seja, esse movimento católico é dirigido por um liberal americanista. Um liberal americanista. Exatamente um liberal americanista. Então, estão todos a reboque, instrumentalizam a luta contra o aborto, instrumentalizam. Aliás, se vocês querem ter mais certeza ainda do que estou dizendo, basta ver, de um ano para cá, o que fizeram essas lideranças católicas contra a ideologia de gênero. Praticamente nada. É só o aborto, o aborto, o aborto, o aborto. Claro que o aborto é uma abominação, é óbvio. E mesmo o aborto, professor, hoje teve um caso horrível. Então, tem uma garota que ela tem 10 anos de idade, não sei se o senhor já chegou a saber. Já vi. Ela foi violentada e tal, e aí ela tá com um feto de 6 semanas. 3 semanas não, desculpe. De 5 meses, e estão querendo forçar o aborto mesmo, assim, uma coisa abominável. E eu não vi, pode ser até que ele se pronuncie, mas eu não vi um pronunciamento do Olavo, um pronunciamento do Bolsonaro, eu não vi pronunciamento. Nada, zero, não vão fazer. Eles estão... Não, quando eu falo do aborto, eu falo mais da linha do Antônio Donato, né? Sim. Que até agora ele, o padre Lodge, parecem preocupar-se realmente com isso, mas instrumentalizando a coisa, né? Sectariamente. Mas, seja como for, eles não vão, Antônio Donato não vai rachar com o Olavo de Carvalho porque ele se cala diante de uma monstruosidade dessa. Não vai. Porque o objetivo central dessa gente toda é o mesmo dos girondinos Donald Trump e Bolsonaro. É manter a democracia liberal sem o comunismo, sem a ditadura do proletariado, e ponto. O resto é secundário. Ou seja, é um nada. Bolsonaro é sim um estelionatário eleitoral, sim, de fato é. E eu asseguro-lhes que não merece mais nenhuma campanha de católico pública em seu apoio. Não merece. Ele perdeu todas as notas que o faziam um mal menor. E se cada um votar em Bolsonaro, aí é problema seu, vota lá escondido, tá certo? Agora, fazer campanha pública para Bolsonaro hoje é um desrespeito com o nome cristão. São Pio X teria um infarto. Ou seja, quando ele falava num candidato menos indigno, é porque defendiam algo que seria algum bem do ângulo católico. Ora, o que está defendendo Bolsonaro hoje do ângulo católico? Nada, zero. E não quero ser profeta, porque profeta mesmo já existe outro bem maior que eu, que é o Olavo de Carvalho, mas sem querer atingir as alturas tão sublimes de Olavo de Carvalho, eu arrisco dizer que a próxima eleição será disputada entre um inócuo Bolsonaro e um liberal marcosiano, como é o Moro, por exemplo. O PT já não terá essa influência. Quase se elegeu na última eleição porque os votos anticonservadores se despejaram em Haddad. Mas não vai ter essa expressão agora.
Então, nós teremos aqui, como quer que seja, o próximo governo será um governo alinhado com a agenda global, mantendo apartado, e sob a fantasia de conservador, mantendo apartado os comunistas, tá certo? Que, por sua vez, também são marionetes atualmente do governo dos globalistas, são marionetes. O PT hoje de comunista tem muito pouco e tem muito de marcusiano, né? O pessoal nem dizer, ou seja, é mais marcusiano que comunista, só se mantém comunista o pequeníssimo Partido Comunista Operário. Ou seja, Bolsonaro é um estelionatário eleitoral, ele demonstrou-se um cínico de grande porte, né? E não fez nada com respeito àquilo que lhe mereceu o título de mal menor. Nada, zero, nada. Então, para a próxima eleição, não haverá nada que possa considerar-se um mal menor. Nada, zero. Se no final tivermos um segundo turno, PT versus Bolsonaro, cada um faça o que quiser, porque, de fato, nós não podemos defender um candidato publicamente sem considerar alguma bandeira que seja afim à nossa religião, né? A lei natural, a ideologia de gênero e o aborto ferem a lei natural, antes de tudo. Mas Cristo mesmo disse que, enquanto não passasse a figura deste mundo, não se descumpriria nem um iota da lei, desta lei, a lei natural, não a lei ritual mosaica, mas a lei natural expressa nas tábuas da lei do Monte Sinai. Quando fez isso, o que é que Cristo fez? Ele fez a fé assumir a lei natural, sobreelevando-a. Por isso é que bandeiras como contra a ideologia de gênero, contra o aborto, são bandeiras, sim, que se devem defender como de fé, neste sentido. Ou seja, de conexas intimamente à fé, porque Cristo mesmo fez a fé assumir a lei natural. Mas hoje, que se mostre qualquer das lideranças bolsonaristas, qualquer, Olavo de Carvalho, Bernardo Kister, como é o outro? Alan dos Santos, Bia Kicis, sei lá, qualquer uma delas, lutando efetivamente contra a criminalização da homofobia ou o ensino na rede pública da ideologia de gênero. Mostre-me uma só delas. Nenhuma, é zero. O que mostra a inanidade, o que mostra a efemeridade desse girondirismo, né, travestido de conservador. Os conservadores, mesmo filosoficamente, são assim. Eu, no meu livro da Arte do Belo, critico aquele livro de Roger Scruton, A Beleza, né? Porque é impressionante. Eu li o livro inteiro, interessado, ele tem aportes muito interessantes, e, no final, ele não conclui. Ora, isso é típico desse conservadorismo. Não concluir. Eles vivem de algo inconcluso. Por isso que são tão vulneráveis ao prosseguimento da Revolução. A Revolução prosseguiu, avançou sob Trump e está avançando sob Bolsonaro. É que nós estamos em plena pandemia, então não dá para ver isso muito bem ainda. Mas voltem às aulas. E aí, tudo quanto que se lutou contra a ideologia de gênero, acabou-se. O STF é quem governa quanto ao essencial, sem que Bolsonaro, mesmo que ele não pudesse legalmente opor-se ao STF, ele poderia, sim, usar seus milhões de apoiadores. Houve um momento em que eram milhões nas ruas para pressionar o STF e formar uma clara consciência contra essas coisas que são contra a natura, né? Isso teria sido
isso teria justificado o voto em Bolsonaro como um mal menor. Não o fez. Um dia eu ainda detalharei todos os meus esforços quixotescos no âmbito do conservadorismo, incluindo o católico, para que se assumisse a luta contra isso. Zero. Zero. O manifesto, repito, de desobediência civil teve só 11 mil assinaturas. Se um Bernardo Kister, se um Alan dos Santos, se um Olavo de Carvalho o divulgasse, teria 1 milhão de assinaturas. E isto não é pouco, 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas dizendo nós não vamos cumprir a criminalização da homofobia. Agora, 11 mil é o tamanho da minha insignificância, minha mesma, de Carlos Junguet. Ou seja, o tamanho da minha insignificância. Ou seja, 11 mil fui eu quem conseguiu. E ponto. Ou seja, então, isso, já em junho do ano passado, me fez escrever o artigo Eu Acuso. Junho do ano passado, Eu Acuso, em que acuso Bolsonaro de esquecer suas bandeiras legítimas, de constituir um governo maçom gnóstico, né? E de representar um nada, de ser, com essa boa expressão, um estelionatário eleitoral, não do ângulo dos liberais econômicos, porque, repito, pouco me importa se a economia está mais ou menos estatizada, já que não estamos sob a realeza de Cristo, certo? Sob a realeza de Cristo, haveria que repensar a economia de modo completo, de modo radical. Haveria que reprimir a usura bancária, haveria que impor ou educar o povo para o chamado preço justo, tudo que é impossível sob qualquer governo não cristão. Por exemplo, coisas boas que há na Hungria, né? Quanto mais filhos você tiver, menos impostos paga, né? Isso é algo de um governo cristão, né? Foi isso que fez Bolsonaro aqui? Ele estimulou o crescimento demográfico? Não, não estimulou nada, né? Além do mais, um governo cristão teria de lutar contra o divórcio. É óbvio que teria de lutar contra o divórcio. Então, é isso. O governo Bolsonaro é um zero à esquerda, tal como Trump arrisca perder a próxima eleição. Pode ganhar. Pode ganhar. O povo, coitado, o povo é um povo sem fé, é um povo manipulado. A falsidade da democracia liberal reside exatamente em que a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz dos partidos, da mídia, das grandes corporações, dos grandes financistas como George Soros. Esta é a voz de Deus, entre aspas, né? É isto que manda na democracia liberal. E fica o povo a escolher aleatoriamente quem deve eleger-se com esperança sempre vãs, né? Sempre vãs, sempre esperando não sei o quê. Bolsonaro está se demonstrando um populista ao modo de Lula, certo? Não é impossível que ele cresça no Nordeste, superando a força do PT lá, não é impossível. Ele está dando dinheiro, ele está fazendo a mesma coisa que o Bolsa Família, mas aquilo para o qual se ele... Aliás, eu não vejo nenhum mal em Bolsa Família, hein? Como um instrumento de salvação momentânea. Agora, sua instrumentalização política paralela à abdicação de lutar contra aquilo que realmente importaria lutar, isto sim, isto é o que caracteriza hoje o governo populista, anódino, né, traidor, que é o governo Bolsonaro. Não só ele, todo o movimento conservador é traidor. Não só ele, o movimento católico conservador expresso na Liga Cristo Rei é traidor. É um conjunto de traições, Eu concedo que eu possa ter pecado por ingenuidade. Concedo perfeitamente. Se me quiserem criticar, não vou retrucar. Mas também eu tinha sinais de que a coisa poderia ser diferente. Como quer que seja, se eu pequei,
pequei por ingenuidade, culpável que seja, mas o fato é que eles pecaram por traição. Por traição. Eles anunciavam algo e não cumpriram. Não cumpriram. Vocês verão a Liga transformar-se, a Liga Cristo Rei, transformar-se em algo como o Instituto Dom Vital, né? Um instituto que oferece aulas de latim de graça, né? Que luta contra a máscara, que apoia Bolsonaro e tal, e vamos ficar nisso. Já que já não temos em nosso seio os tradicionais, esses malucos que defendem a missa tridentina a todo custo, não sei o quê e tal. Então, vamos seguindo o nosso caminho e pronto. Vão ser sociedades beneficentes, cuja bandeira central, no máximo, será contra o aborto. Né? O interessante é que vocês viram a campanha do CDB contra a maçonaria. Uma bela campanha, elogiada até por grupos tradicionalistas, uma bela campanha, de fato foi. Mas, para que vocês vejam que isso era tudo de fachada, eles atacavam só lá o príncipe Orleans, lá que é maçom, mas estão aliados a um governo maçom, um governo centralmente maçom. Ou seja, como assim? É a língua bífida, né? É a pior língua. E, assim como o comunismo mata o corpo e o marcusianismo mata a alma, assim também esse neoconservadorismo não mata o corpo, mas mata a alma. É a língua bífida. Ela parece uma coisa, transparece uma coisa, mas não é. E vai levando seus seguidores por um caminho de compromisso com o liberalismo, sem nunca, jamais, tentar tornar-se um polo oposto ao conjunto do liberalismo, seja esse liberalismo jacobino ou girondino. Jamais, jamais. Não o veremos fazer. Há compromissos graves entre movimento conservador e movimento conservador católico, coisa que eu só fui descobrindo aos poucos. São compromissos terríveis que chegaram a fazer com que sequer me defendessem quando me enfrentei com o Olavo de Carvalho. Sequer. Silêncio total na traição, numa das piores traições que eu já vi na vida. Silêncio total. E como escrevi ainda há pouco a um membro deles, né? Eu tenho tudo isso gravado, tenho print, tudo isso, não para tornar público, porque eu não quero. Eu tenho print de conversas privadas deles, um monte, multidão de prints. E eu disse, como eu disse para um membro deles, eu disse: olha, não vou publicar isso porque não quero pagar mal com mal. Mas isso serve para me mostrar, de vez em quando, quão estúpido e ingênuo eu fui diante de uma seita. É isso que se trata. É a seita bolsonaro-olaviana, olavo-bolsonarista, de que faz parte o movimento católico liderado por Antônio Donato. E é isso que nós temos. Os católicos que não adiram a isso somos muito poucos, muito poucos. E que sejamos. Ou seja, nós não podemos fazer nada se Deus está permitindo isso, é por uma razão, por um bem muito maior, que não sabemos qual é. Mas o fato é que somos minoria. Nosso papel é formar uma elite católica, no sentido de bem formada, né? Não uma elite num movimento. Eu cada vez mais tenho horror ao espírito sectário, mas bem formada, sabendo dar respostas e tal, mesmo que minoritariamente. Tolerando-nos quanto a divergências que não sejam de fé, mas bem formada tal, e não caindo nisto em que se constituiu o governo Bolsonaro. Um governo traidor de suas bandeiras, traidor, completamente traidor, um governo vendido à maçonaria, um governo vendido à agenda global, ao fim e ao cabo. A última coisa patética deste governo
foi mobilizar seu gnóstico, ministro das Relações Exteriores, perennialista, né? Para que interviessem com o governo angolano para não incomodar a pobre Igreja Universal do Reino de Deus. Mas o governo de lá parece que não deu importância às instâncias governamentais brasileiras e parece que essa falsa igreja foi expulsa de Angola. Não sei os detalhes, eu posso estar errando quando é os detalhes. Mas vejam a que ridículo nós temos, né? Um governo Bolsonaro que vai a manifestações de protestantes com símbolo judaico, né? Com símbolo judaico. Maçonaria, judaísmo, protestantismo, catolicismo zero. E é ridículo, são ridículas as tentativas dos católicos de pôr um ministro da Justiça católico, como Ricardo Dipp. Coisa mais ridícula. Primeiro, que estava na cara que não conseguiriam. Segundo, que ele ali seria mero fantoche de um governo maçônico. Mero fantoche de um governo maçônico. E surpreende-me que ele mesmo não tenha reagido a essa iniciativa dizendo: eu não quero. Mas não, ao que parece, tudo isso é um grande grupo, liderado por Antônio Donato, que conflui, de algum modo, com o olavismo, que, em conjunto, confluem, de algum modo, com o bolsonarismo. Tudo isso obedecendo a movimentos internacionais por trás disso, movimentos gnóstico-conservadores. Né? Lembremos-nos que os grandes perennialistas defendiam, como Guénon ou Schwann, defendiam a volta da sociedade tradicional. Que sociedade tradicional é essa? É o que nós estamos vendo. É a sociedade que quer Bolsonaro e que quer Trump. Bem, eu fico por aqui. Qualquer pergunta, já sabendo que nós vamos provavelmente ser muito atacados, né? E quem sabe vão pedir ao STF que nos censure. Mas na verdade, eu tô até pensando, esse vídeo iria demorar um pouquinho para sair. Estou quase cogitando postar ele um pouquinho antes, inclusive. Por mim, tanto faz. Né? Pois é, eu tenho só uma dúvida, professor. Eu só não insisto mais na crítica a ele, a Bolsonaro, não sei o quê, porque chega uma hora que cansa também, né? Entendeu? É verdade. Você fala, eu tenho mais o que fazer, eu vou tratar das minhas coisas, dos meus livros, dos meus cursos. Né? Agora vou fazer um curso sobre Maria, sobre Nossa Senhora, eu tenho mais o que fazer. Mas se me apresenta uma oportunidade como essa, eu não mudei nada, é a mesma coisa. Não, mas o senhor está certo, tem que depender disso. Então, professor, sobre a questão da restauração, a gente não tem alimente, né, como o senhor sempre fala, né, a gente tem que combater, não tem que pensar, né, que como vai ser, mas a gente tem que combater. Mas assim, sobre a questão de se a gente não chegar no fim dos tempos antes, né, sobre a questão de uma provável restauração, o senhor vislumbra que teria uma possibilidade de, por acaso, um governo mais assim, vamos dizer, mais ditatorial para resolver esse problema? Ou algo do tipo, ou pela própria democracia teria como eleger um candidato? Não acredito, não. Eu cheguei a sonhar com isso, porque realmente a Liga Cristo Rei era muito forte, né? Era muito forte. Estava já em 40 e tantas cidades e tal, e isso poderia constituir um polo, não talvez para ganhar uma eleição, mas para ter independência. Né? Mas se nem isso existe, nós nos reduzimos a uma migalha, né? Tá certo? E devemos conformar-nos com isso. Como diz, eu gosto muito do discurso do cardeal Pie de Poitiers a Napoleão, né? Quando ele diz, cada vez mais, à medida que nos aproximamos do anticristo, a igreja, os santos, os homens de verdadeira fé, terão menos espaço e dar-se-á ao mal
a oportunidade de vencer os bons, né? E que resta aos bons? Ainda que em escala doméstica, quem o diz é o Padre Pio, é o Cardeal Pio de Poitiers, ainda que em escala doméstica, repetir a doutrina e pronto, né? Quanto ao mais, cabe a Deus, né? Cabe a Deus. Realmente, por exemplo, agora, a última eleição na Polônia foi muito significativa, né? O governo polonês, católico, um católico meio modernista e tal, mas católico. Bem, e eles nunca tinham permitido passeatas LGBT, né? Nunca tinham permitido isso. No ano passado, permitiram. E eu disse, mas por que permitiram? Eu não sabia, eu não tinha os dados totais, é porque a maioria da população está se tornando a favor dessa porcaria. Tanto que na última eleição ganhou novamente o Partido Liberdade e Nação, sei lá, não me lembro o nome do partido, mas por uma minoria, por uma diferença ínfima. Isso quer dizer que o povo lá já está perdendo mesmo esta fé um pouco modernista que há lá, mesmo ela. Então, é provável, é possível, melhor dizendo, que na próxima eleição também caia a Polônia. Talvez não caia a Hungria, porque a Hungria está se aliando à Rússia de Putin, né? Então, vai ter financiamento, vai ter não sei o quê, mas um grande defeito dos católicos poloneses, em sua maioria, há gente boa lá, claro, mas em sua maioria é que eles são americanistas, né? Eles levaram Trump a fazer um discurso lá, e Trump falou das raízes cristãs e tal, todo aquele blá, blá, blá da boca para fora de Trump e de Bolsonaro, né? Como é? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Ou seja, é um blá, blá, blá da boca para fora. Então, a Polônia está se vendo em maus lençóis, já parece, ela perderá até o caráter de governo liberal católico, né? A Hungria parece-me um caso especial. Mas aqui para o Brasil, eu não vejo. E acho qualquer tentativa de formar partidos católicos, de candidatar-se e tal, são abortivos, né? São abortivos. Nós não podemos dar passos políticos concretos sem alguma base real. A base real era a Liga Cristo Rei, realmente era, né? Realmente eu vi o crescimento dela, agora se rachou, é meio difícil manter, mas vamos supor que ela mantenha a sua força, mas completamente descaracterizada, incapaz de assumir-se mediante um programa como um polo católico. Seria muito importante que fôssemos um polo católico forte, mesmo que não tivéssemos partido nem deputados, mas um polo católico que dissesse, olha, o governo de Bolsonaro é isso, blá, 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 o governo desse é não sei o quê. Isso seria fundamental, né? Fundamental, se é que se tem esperança de algum dia voltar de algum modo algo parecido à realeza de Cristo no Brasil. Hoje eu não acredito mesmo, acho que devemos conformar-nos e os mais tradicionais devem tolerar-se, apesar das divergências, né? Não que não sejam divergências reais, efetivas, às vezes graves, mas alguma tolerância há de haver entre aqueles que, pelo menos, veem que a política católica é algo completamente diferente disso que se está vendo aí. No entanto, infelizmente, muitos tradicionalistas são bolsonaristas radicais, a ponto de romperem comigo por causa disso, né? A ponto de embarcarem nessa de que a Covid é uma produção da China. A China está perdendo muito. Mais de 10 países importantes já a processaram por causa da Covid, né? Ou seja, é um conspirativismo que está sendo transladado do conservadorismo para o âmbito do tradicionalismo.
aí eu começo a assustar-me, entendeu? Aí eu começo a assustar-me. Porque, realmente, se isso penetra no mundo tradicional católico, o que nos resta, né? Pouco. Pouco, mas tampouco me assusta. Quer dizer, assusta, por um lado, porque eu não esperava, de certo modo, mas, por outro lado, não me assusta, porque eu já estou velho o suficiente para saber que seja feita a vontade de Deus. O que ele quiser, será, né? Façamos os nossos esforços, que é sustentar a doutrina social da Igreja, que inclui a doutrina da realeza de Cristo, né? Sustentar sem tirar nem pôr. Quanto a eleições, cada um faça o que quiser na eleição que vem, se é que vai haver eleição, se é que vai haver mundo, a gente não sabe nada. Façamos o que quiser, o que quisermos, e já não há nenhuma razão objetiva para apoiar bolsonarismo como um mal menor. Acabou-se. Não é um mal menor. Definitivamente não é um mal menor, porque programaticamente ele descumpriu as promessas eleitorais que interessavam. Pode ser um mal menor em sentido muito atenuado. Em que sentido? Menos truculento que a esquerda petista, pissolista e tal. Menos truculento, em um sentido muito atenuado. Mas, até segunda ordem, me parece é carta fora do baralho, né? E que o bolsonarismo enfrentará uma terceira via, né? que é Mandetta, Moro, essas coisas assim, né? Antagonista, essas coisas que são outra via liberal, menos conservadora, mais atida contra a corrupção, essas coisas secundárias, ao fim e ao cabo. E não devemos, é uma opinião, sabe, minha, ficar batendo boca com essa gente. Eu recomendo que façam o que eu faço. Eu bloqueei mais de 3.000 pessoas. Assim, eles não vêm encher a paciência ali, entendeu? De vez em quando eles vêm com perfil falso. Se eu percebo, bloqueio também. Se não percebo, dane-se. Não ficar batendo boca com essa gente, porque isso significa perda de tempo, né? As redes sociais são fantásticas, quer dizer, a internet é fantástica. Por exemplo, esses nossos podcasts, né? Isso é fantástico, né? Poder fazer isso e depois publicar, isso é uma coisa muito boa. Mas se você vai ficar discutindo com um homem como Olavo de Carvalho, que fica o dia inteiro na internet, né? Entendeu? Você vai ficar igual a ele, de certa maneira. Então, não discutir, deixar que ataquem, entendeu? Que ataquem. A nossa resposta é a manutenção da defesa da doutrina social da Igreja e da doutrina da realeza de Cristo, tal como estipulada por Bonifácio VIII e pela Quas Primas de Pio XI. É o nosso papel, na minha opinião, né? Uma das coisas que talvez vocês já tenham notado, eu que fui um ateu, fui comunista quando jovem, comunista de verdade, não da boca para fora, né? Infelizmente, de verdade. Eu, desde que me tornei católico, apesar de ter acesso a um público relativamente amplo, eu nunca procurei ser líder de coisa nenhuma. Né? De coisa nenhuma, não quero ser. Né? Nunca fui. Então, eu não quero liderar nada. A única coisa que eu quero fazer é repetir a doutrina. E quem concordar comigo, concordou, quem não, não. Né? Eu já estou velho o suficiente para ter aprendido que devemos resignar-nos aos desígnios de Deus. Se nós estamos neste mundo, é porque Deus permitiu. E se Ele permitiu, é porque isto tem que ver com o fim que Deus busca mesmo, que é a completação do número dos eleitos ao longo da história. Devemos resignar. Eu sei que vocês são jovens, a juventude sempre tende a buscar saídas, né? Isso é uma tendência da juventude, mas ouçam um pouquinho um velho, né? Eu mesmo cheguei a iludir-me com a Liga Cristo Rei,
apesar de que não foi uma ilusão total, foram-me dados motivos de esperança, né? Mas é como o Bolsonaro, houve uma espécie de estelionato. Assim como o Bolsonaro se tornou um estelionatário eleitoral, assim a Liga Cristo Rei também se tornou uma estelionatária em termos de doutrina cristã. Eu hoje sou um desencantado nesse sentido, ou seja, não me interessa mais nada. Eu, sinceramente, leio só as notícias, algumas vezes por semana, mas só as manchetes, no máximo o primeiro parágrafo da matéria, e pronto, e acabou-se. E deixem os maus comer-se entre si. Santo Tomás dizia que na democracia, que é um sistema corrompido, é preferível a uma tirania excessiva. Por quê? Porque a democracia, os maus lutam entre si, enquanto os bons respiram um pouquinho. Então, já que eles gostam da democracia liberal, deixem-os brigar, deixemos-los brigar entre si à vontade e nós respiremos aqui enquanto for possível. Né? Vai chegar a hora do governo do anticristo, se é que estamos marchando para ele mesmo, em que não teremos nem essa liberdade. Né? Se exercerá, então, uma tirania. Mas, enquanto isso, vamos levando e vamos fazendo o nosso possível, lançando nossos livros, nossos cursos, nossos podcasts, nossos vídeos e cumprindo o nosso papel, combater o bom combate. O resto é com o Espírito Santo. Perfeito. Alguma colocação, André? Não. Então, gostaria de agradecer ao professor Nogueira por ter vindo aqui mais uma vez. Muito obrigado por ter falado sobre um tema novamente, né, de uma importância extrema, principalmente com relação agora no final à questão dos diversos dissidentes, né, movimentos que estão sendo criados do nada, não? E é isso. Muito obrigado a todos que estão vindo. Muito obrigado pela oportunidade de novo. Estou sempre à disposição, a não ser que eu diga algo em contrário, porque teria alguma coisa que fazer. Mas estou à disposição. Isso, para mim, aqui é um prazer, é uma espécie de refrigério para mim. Né? Eu trabalho muito, estudo muito, escrevo muito, gravo muitos vídeos e tal. Chegar e falar assim entre amigos e tal, para mim, é um prazer, não é nenhum esforço, não me toma o tempo, ao contrário, me dá tempo enriquecer. Muito obrigado por tudo e esperemos as pancadas que virão com esse podcast. Vai ser engraçado. Nós que agradecemos, vai ser bom sim. Vai. Que eles venham, não é? E nós fiquemos tranquilinhos aqui no nosso canto. Já, como dizia Santo Tomás, de certa maneira, resistir é mais nobre que lutar. Né? Então, resistamos. Exerçamos essa nobreza de resistir aos ataques iníquos que virão. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus, uma boa noite.